Hoje não teremos aquele vídeo que eu estava assim com mais expectativa para gravar, onde eu trago para vocês aqui o meu veredito das minhas melhores leituras do ano. E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo então aqui do canal. Como eu falei, hoje eu quero mostrar para vocês quais foram as minhas melhores leituras do ano. Eu separei aqui 12 livros no total para representar aí os 12 meses do ano. Foram sim as minhas melhores leituras as quais eu avaliei entre 4 e 5 estrelas. Então é isso, espero muito que vocês gostem. Já deixa o joinha aí para ajudar aqui no engajamento do vídeo. Se inscreva no canal se você está me visitando pela primeira vez, e também vou deixar aqui linkado o meu Instagram e vai aparecer também aqui em algum lugar da tela para quem quiser me acompanhar por lá, acompanhar os conteúdos que eu crio lá no Instagram também, unboxes, resenhas, enfim, acompanhar as coisas que eu ando fazendo por lá, tá? Vai estar aqui na descrição para vocês. Eu tô meio gripado, então espero que vocês não fiquem reparando que meus olhos podem ficar um pouco meio que lacrimejando. Gripado não, meio que resfriado, né? E pra variar ainda tô com o cabelo molhado, que eu acabei de sair do banho. Enfim, vou mostrar pra vocês então as minhas melhores leituras e espero muito que vocês gostem, tá? Então, em 12º lugar, eu escolhi o livro O Abismo, do Charles Dickens. Esse aqui é um clássico que eu li também este ano, e esse foi o meu primeiro contato aqui com a escrita do Charles Dickens. Eu sempre soube que ele foi um dos autores mais populares da era vitoriana, e esse romance aqui ele é meio que um drama familiar. O nosso protagonista aqui é o Walter Wilding, que é um homem muito rico, e ele é um rico comerciante de vinhos, e basicamente aqui nessa história o nosso personagem ele vai descobrir que a mãe dele, né, que deixou essa herança para ele, não era de fato a mãe dele. Ele vai descobrir que ele não é o verdadeiro filho dessa mulher que criou ele e deixou toda essa herança, essa fortuna para ele. Então ele vai partir em uma jornada, em uma aventura aqui, procurando desesperadamente quem é então esse herdeiro, quem é de fato o filho verdadeiro dessa mulher, né, que ele tinha por mãe. É um livro que ele vai tratar várias questões sociais, vai falar sobre maternidade, vai falar sobre companheirismo, confiabilidade, sabe? Então o livro ele vai tratar de várias questões importantes, assim, né, no quesito questões sociais e tal. E ele é meio que um romance policial, tá? E assim, eu gostei muito desse livro, é bem fininho, ele tem 153 páginas e essa edição tá muito bonita. Então é isso, esse livro aqui ocupa aí a posição de 12º lugar. Em 11º lugar, eu escolhi aqui o livro Herdeiras do Mar, nessa edição aqui da Tag. A autora aqui é a Mary Lynn. Deixa eu tirar aqui para vocês verem como que é essa edição. Ele vem aqui nesse box aqui, e a capa do livro é essa daqui, olha. Esse livro aqui, gente, nós vamos ter um romance épico, né? Ele vai se passar em períodos da guerra, em períodos assim de grande confronto entre a Coreia e o Japão. O livro ele vai contar a história de duas irmãs que elas foram separadas, né, ainda na infância. A narrativa que ela alterna entre passado e presente, e vai ser contada através da perspectiva dessas duas personagens, né, em linhas temporais diferentes aqui. E dessas duas irmãs, chamada Hannah e Amy, a Hannah, no caso é a irmã mais velha, ela é separada da irmã, né, como eu falei aqui, na infância ainda. A Hannah, que no caso ela é meio que sequestrada por soldados japoneses, né, que no caso sequestram, né, faz o acolhimento de várias garotas, acha da idade delas, para serem como mulheres de consolo, que na época, gente, nada mais era do que mulheres que serviam sexualmente a vários soldados, sabe? Essas garotas eram meio que aprisionadas em cativeiros e elas serviam como objeto sexual mesmo para esses soldados durante a guerra, né? Uma forma de aliviá-los da tensão, né? Do estresse da guerra e de todo o conflito emocional e tal. Interessante aqui é que a família da Hannah, né? Muitas mulheres aqui nesse período, elas tinham uma tradição que era passada de geração em geração, que era uma tradição de mergulhar no mar, né? Para poder ganharem a vida mesmo, e tudo que elas achavam ali no mar, frutos do mar, peixes e tal, elas sobreviviam a partir disso. Então é uma história que ela carrega um pano de fundo muito importante, muito bem escrita, muito bem contada. E sim, gente, é um livro que eu favoritei também. E é um livro muito pesado, sabe? É um livro que ele tem vários gatilhos, sabe? Que vai falar sobre violência contra a mulher. Então, assim, né? Para quem é sensível a esse tipo de coisa, tem que dar uma atenção a mais aqui para esse livro com relação a esses detalhes. Enfim, tá aí também uma das minhas melhores leituras desse ano.
E em 10º lugar, eu escolhi o livro aqui que se chama Solaris, do Stanislas Lem. Esse livro aqui, ele é uma ficção científica. E a capa, gente, é nessa cor aqui, branca e amarela. Por isso que tá dando, meio que a luz tá estourando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. É uma edição muito linda da editora Aleph, tá? E esse livro aqui, ele foi um dos livros, assim, que eu li numa sentada só, sabe? Porque eu gosto muito desse tipo de história, onde vamos explorar outros lugares, conhecer coisas misteriosas, né? Que nós jamais cogitamos a hipótese de existirem. E esse é um dos livros que oferece esse tipo de coisa, sabe? Eu gostei muito desse livro. Aqui o nosso protagonista é o Chris Kevin, que ele é um psicólogo e também cientista. E quando ele chega na estação de Solaris, se você não sabe, é o planeta que recebeu esse nome. Então, quando o Chris chega nessa estação, né, de Solaris, que foi construída ali para que os cientistas fizessem pesquisas, explorassem o planeta, o Chris ele vai se deparar com os amigos dele, né, os companheiros de trabalho, numa espécie de surto mesmo. Eles vão estar meio que amedrontados com alguma coisa que até então o Chris não sabe no primeiro momento. E esses companheiros aqui do Chris vão alegar ter tido assim sensações estranhas nesse lugar, alucinações, né, visões, enfim, algumas coisas bem esquisitas. Os amigos aqui dessa estação simplesmente suicidou e ninguém sabe o porquê, né, da morte dele, se deu neste lugar. Então é um livro assim que ele tem vários mistérios, então você só vai descobrindo a partir, né, do andamento da leitura. E isso foi um dos motivos assim que me prendeu muito para ler esse livro, gente, disparado. Ele tem, eu acho que umas 300 páginas. Ele tem umas 310 páginas e, assim, amei demais, super favoritei esse livro aqui. Em 9º lugar, eu trago aqui o 15, da Raquel de Queiroz. Esse livro aqui foi um dos livros assim que me detonou, tá, nesse ano. Raquel de Queiroz escreveu esse livro próximo aos seus 20 anos de idade, então ela era muito nova, tá, na época. E isso foi meio que o que assombrou a crítica, porque uma escritora, né, mulher na época, tão jovem, escrever um livro com uma profundidade dessa, sabe? O livro aqui ele não foi julgado ser mais um romance nordestino, sabe? Que vai falar da seca, do sertão, do Brasil e tal. Não, mas ele foi algo muito mais do que isso. Tanto que ele foi, assim, aprovado até mesmo pela crítica de grandes escritores como Graciliano Ramos e tal. É um livro que ele retrata a miséria, que ele retrata o ser humano, sabe, como ele é na sua essência mesmo, de uma forma muito tangível, muito, muito profunda, sabe? Eu não tenho nem palavras, gente, para descrever esse livro. Sim, eu quero reler esse livro em algum outro momento da minha vida, tá? Que não vai demorar, enfim. Em 8º lugar, eu trago o livro Um Banquete para Hitler, do autor V.S. Alexander. Esse livro aqui tem uma resenha bem breve que eu faço aqui no canal. E foi um dos livros assim que eu amei, sabe? Um dos meus livros favoritos também da vida. Primeiramente porque eu gosto muito dessa temática de Segunda Guerra. Eu gosto muito de conhecer assuntos relacionados à Segunda Guerra. Em segundo, porque a escrita desse autor é uma escrita que me apetece muito, sabe? Uma escrita que eu gosto bastante. Acho que ele desenvolveu muito bem uma ficção, sabe? Por trás de um pano de fundo sobre fatos, coisas que realmente aconteceram. Então, foi uma história que eu adorei. E aqui nós vamos conhecer a história de Magda Ritter, que ela é meio que convocada para ser uma das provadoras do Hitler, né? Ou seja, uma das 15 mulheres que provavam, que experimentavam a comida de Hitler a fim de identificar algum veneno, né? Alguma coisa que possa ser prejudicial à vida de Hitler, no caso assim, que possa matá-lo. É um romance com suspense delicioso e com várias reviravoltas que eu adorei muito. Enfim, eu falo mais sobre esse livro, tá? Vou deixar aqui linkado para vocês e eu super indico esse livro aqui também. Em 7º lugar, eu trago o livro O Motivo, o primeiro livro aí da série Mundo em Caos, do autor Patrick Ness. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo melhor sobre esse livro e falo também da adaptação cinematográfica que promete chegar aos cinemas brasileiros em 2021. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre essa história, tá? Assista esse vídeo, vou deixar no cards aí pra vocês. E aqui nós teremos um mix entre ficção científica e distopia.
e aventura. É uma coisa louca aqui que o autor criou, que eu gostei demais. A escrita dele funciona assim perfeitamente comigo. Eu gosto muito do jeito que ele escreve. E aqui nós teremos um cenário totalmente pós-apocalíptico, onde um vírus detectado como ruído, né, que faz com que os homens tenham acesso ao pensamento uns dos outros, né? Todo mundo pode saber o que o outro está pensando. Como se não bastasse, esse vírus, conhecido como o ruído, ele ocasionou a morte de todas as mulheres. Então, é isso. Se vocês quiserem saber mais, assista ao vídeo que eu vou deixar aí nos cards para vocês. Em sexto lugar, eu trago o livro Precisamos Falar Sobre Kevin, da Leonel Shriver. Esse livro aqui, ele tem resenha também aqui no canal, tá? Vou deixar aqui nos cards para vocês. E nós teremos um romance epistolar, né? Epistolar, porque eu falo porque é um romance que ele é narrado através de cartas. No caso aqui, ele vai ser contado pela Eva, que é a mãe do Kevin, a mãe desse garoto aqui, que usa uma máscara bem macabra aqui na foto. Então, no primeiro momento aqui, a gente entende que a Eva, ela é separada do Franklin, né, que é o marido dela, o ex-marido dela no caso, e ela vai conversar com o Franklin através de cartas. Ela escreve várias cartas falando sobre o filho que eles tiveram, né, o Kevin no caso. E o Kevin, gente, ele é um garoto que ele tem uma personalidade muito peculiar, um garoto cuja personalidade dele é uma incógnita, sabe? É uma coisa assim indecifrável, né? E o Kevin, ainda na sua infância, ele comete uma atrocidade, sabe? Em massa mesmo na escola onde ele estudava. E a Eva, então, ela vai conversar com o Franklin em detalhes sobre tudo que aconteceu na vida deles, quanto casal, a forma que eles criaram, cuidaram do filho e tal, para tentar entender o que houve de fato com o Kevin, o porquê de ele ser, né, da forma que ele era e tal. Enfim, é um livro assim de surtar a cabeça, mas também eu entendo que é um livro que ele divide muito opiniões, tá? É um livro aí considerado por boa parte ser um livro chato, um livro muito lento, né? É um livro arrastado demais, mas eu entendo que o livro é assim, gente, principalmente pelo fato da forma que ele foi escrito, né? Por meio de cartas, é um diálogo ali constante, onde a mãe aqui do Kevin, ela está narrando detalhes mesmo, sabe? Detalhes minuciosos sobre fatos, sobre coisas que ocorreram aqui na vida deles. E é por isso que eu entendo que o livro ele é um pouco mais arrastado mesmo. E eu também não digo que é um livro para qualquer pessoa ler, sabe? Eu acho que tem que ser uma pessoa que ela realmente assim, quer entender sobre a história e que gosta desse tipo de narrativa e tal. Enfim, tem uma resenha aqui no canal, vou deixar para vocês assistirem. Mas, nossa, esse livro é sem palavras, tá? Sem palavras, eu gosto muito e pretendo relê-lo em algum momento aí da minha vida. Em quinto lugar, nós temos aqui o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid, esse autor aqui que ganhou meu coração, porque, gente, que livro, tá? Que livro foda, que livro, assim, perturbador, sabe? Um livro totalmente estranhíssimo, e a estranheza desse livro se dá pela forma como ele é escrito, pelos detalhes que você vai pegando ali. É um livro que ele provoca sensações no leitor, tá? Pelo menos para mim, é um livro assim que ele mexeu muito com os meus sentimentos, sabe? Sentimentos de medo. Ele brincou comigo, esse livro aqui, sabe? Esse livro aqui sambou na minha cara porque ele brincou com os meus sentimentos. Sério, sentimentos como medo, ansiedade, tensão, sabe? Não dá pra falar muito desse livro porque a história dele aqui, qualquer coisinha que eu possa falar, eu possa estar entregando um baita spoiler. Mas enfim, basicamente aqui nós vamos conhecer a história do Jake, né? Que ele tem uma namorada e aí o Jake ele quer apresentar a namorada dele aos pais. Então eles vão partir de carro, né? Até a casa dos pais do Jake. Nisso eles vão estar conversando o tempo todo, relembrando fatos, coisas e tal. E é isso. Sei que eu não falei nada aqui, mas é isso, gente. Não dá pra falar mais nada. Mas é uma loucura isso aqui. Isso aqui é uma loucura, tá? Em quarto lugar, mais um livro assim de surtar a minha cabeça, que é Mallory, né? Continuação aí de Caixa de Pássaros, do autor contemporâneo aí no gênero, né, do suspense, do terror psicológico, que é o Josh Malerman. E esse livro, gente, sério, foi... Cara, esse livro é foda. E, gente, esse livro foi um livro assim que me enlouqueceu, tá? E mais uma vez, eu não estou aqui para encher linguiça, não estou puxando saco desse autor que nem me conhece nem nada. Mas, gente, esse livro foi tudo para mim, sabe? É muito bom. Eu poderia ter colocado aqui o livro Caixa de Pássaros, o primeiro livro aqui do Josh Malerman, que se tornou um best-seller, que explodiu aí em ser campeão de vendas. Porém, como Mallory é continuação de Caixa de Pássaros, não achei assim
necessário colocar os dois aqui na lista, mas eu amei Caixa de Pássaros, para mim foi um dos melhores suspenses, né, que eu li também neste ano de 2020, e gostei muito da adaptação também. Mallory, gente, é surreal, né? Um cenário totalmente pós-apocalíptico, onde com a chegada de criaturas, né, que ninguém sabe por onde elas vieram, como elas veio à Terra, as pessoas simplesmente elas têm que viver, né, por trás da venda. Ninguém pode olhar para essas criaturas, porque senão elas simplesmente se enlouquecem, surtam, né, e começam a fazer atrocidades. Ou elas vão se matar, ou elas vão matar outras pessoas, enfim. Ninguém pode olhar para essas criaturas, então todo mundo tem que viver por trás de uma venda, sabe? Essas pessoas elas só podem abrir os olhos quando elas tiverem certeza que o local onde elas estão ali é um local totalmente seguro e tal. Eu só sei que a escrita do Josh Malerman é uma escrita que mexe muito comigo, porque ele é foda mesmo para poder escrever suspense. Eu gosto, sabe? Eu gosto da forma que ele escreve, eu gosto da forma que ele narra. Então, é uma forma que eu gostaria de escrever, sabe? Eu gosto demais, enfim. Esse livro tá aqui. Eu preciso falar mais dele. Eu preciso gravar um vídeo específico para falar mais sobre esse livro, mas enquanto não chega, tá? Fica aí com essa ressalva minha aí. E é isso. Em terceiro lugar, tá? Não poderia deixar de incluir esse livro nessa posição, que é 7 Minutos Depois da Meia-Noite, também do meu autor aqui, Patrick Ness. Esse livro aqui, livro aqui também tem uma breve resenha aqui no canal, vou deixar no cards aí pra vocês. E aqui nós vamos conhecer a história do garotinho Connor O'Malley, que é um garoto que ele tem uma mente muito diferente, sabe? Muito fantasiosa, sabe? É um garoto que ele tem uma personalidade muito forte, né? Muito profundo, apesar da idade. Eu acho que ele tem 14 anos, se eu não me engano. Não tô lembrado muito bem, porque eu li esse livro bem no início do ano, gente, em janeiro, precisamente falando. E aqui a mãe do Connor, que é o nosso protagonista aqui principal, ela está prestes a morrer de uma doença, de um câncer, né? E o Connor, ele tenta lidar com isso de uma forma muito intensa, muito profunda, que vocês vão precisar de ler o livro para vocês saberem do que eu tô falando. E em vários momentos aqui, né, precisamente falando às 00:07, ele recebe a visitação de um monstro. E esse monstro, ele promete contar 3 histórias. E ao término dessas 3 histórias, ele vai reivindicar do Connor uma 4ª história, que no caso seria a verdade. Então, é um livro que, sério, ele mexe muito comigo. A adaptação desse livro, gente, é sensacional, sabe? Veja, eu indico. O filme é extremamente fiel ao livro. Não muda nada, não muda nada. Até mesmo porque o autor, o Patrick Ness, ele também é roteirista. E ele acompanhou, né, os detalhes aí do filme. Por mais que, às vezes, a arte audiovisual, ela não consegue explanar assim, né, perfeitamente os detalhes de uma narrativa, no caso de uma obra literária, mas ficou assim, gente, muito fiel à obra, e esse é um livro que ele vai continuar sendo um dos meus favoritos da vida, assim, por muitos e muitos tempos, tá? Então, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, confira lá a resenha, que tá aqui na descrição, ok? Em segundo lugar, gente, eu trago aqui para vocês o livro de Líbero, tá? Esse livro aqui se chama O Livro de Líbero. E ele é do autor Alfredo Nugent, que é um autor brasileiro. E esse livro, gente, mereceu, né, a 2ª posição, porque, sério, esse livro, ele é muito bom, gente. Sabe? Eu tenho ele nessa edição aqui de colecionador do Clube Intrínseco, tá? Mas eu vou deixar a capa comercial aqui na tela para vocês acompanharem. E esse livro é sensacional, sabe? A história dele em si não é aquela história assim de explodir a cabeça, de você ficar, nossa, que história, que reviravoltas incríveis. Mas é um livro muito bem escrito. A história dele nos faz, pelo menos assim, me fez voltar no tempo, sabe? No tempo de criança. Eu não enxerguei aqui nenhum elemento assim que me fez identificar, né, com a minha infância, no que se passa aqui com a história do personagem. Mas eu não sei, acho que a forma com que o livro é contada, sabe? Eu não sei, é de uma forma muito sensível. O livro de Líbero vai contar a história de um menino que ele trabalhava numa gazeta, né, na cidade dele, a gazeta do pai dele, no caso é um jornal, uma cidadezinha meio que interior e tal. E todo mundo fica meio que alarmado com a chegada de um circo, né, que vai se apresentar nessa cidade.
E acontece, gente, que esse garoto, né, o líbero aqui, que é o menino, ele fica com muita expectativa sobre esse circo. É uma coisa assim que ele nunca viu e tal, que ele só ouviu falar e tal, mas que ele nunca tinha presenciado, né? E é onde que ele vai receber um livro em branco, tá? Um livro totalmente em branco, não tem nada escrito no livro. Primeiras páginas desse livro, o líbero vai identificar que aquele livro se trata a respeito dele mesmo, mas porém que não tem continuação, porque as próximas páginas do livro estão todas em branco. O líbero ele vai se indagar, porque o próprio nome dele está estampado naquele livro e vai contar a história dele. Porém, ele não tem acesso a mais detalhes, porque as outras páginas estão completamente em branco e tal. E ele fica com muita raiva, ele joga o livro no chão e sai. E aí ele se arrepende por não ter pegado aquele livro e tentar entender o mistério daquele livro. Enfim, vai se passar um tempo aqui, né? E a história ela vai meio que dar uma mudada aqui de tempo e assim, é sensacional, sabe? É sensacional. Se não fosse pelo próximo livro que eu vou mostrar aqui, que merece a primeira posição, esse livro aqui, sem dúvida, mereceria. Então, é isso. E enfim, primeiro lugar, primeira posição aqui, não poderia ser para outro livro, senão Os Miseráveis, do Victor Hugo. Sei que já mostrei esse livro aqui várias vezes aí, nesse ano, em respondendo alguma tag ou, sei lá, melhores leituras, enfim. É um livro aí que ele participou de várias listas aqui, né, dos meus vídeos aqui no canal. Mas sim, gente, primeira posição aqui para esse livro, porque sim, gente, esse livro mexeu comigo. As questões que são trabalhadas aqui nesse livro são questões assim que fazem parte da vida de qualquer ser humano. E é um livro que eu acho que todo mundo deve ler, né? Então, é isso. Primeira posição, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Gente, então é isso. Estas então foram as minhas melhores leituras deste ano de 2020. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Me diga aqui nos comentários para eu saber. Muito obrigado por ter me assistido. Um grande abraço e até a próxima.